Série Foco e Disciplina. Tema de hoje: sem foco não existe vitória. A história de José, do poço ao palácio. Você já parou para pensar que a vida é uma maratona de obstáculos? Nada acontece do dia para a noite, e o sucesso sempre cobra um preço. José, o jovem sonhador da Bíblia, é a prova viva disso. Ele não nasceu em um palácio, mas em uma tenda. Não cresceu com um trono à espera, mas com irmãos que o odiavam simplesmente porque ele ousava sonhar alto. José era apenas um garoto quando compartilhou seus sonhos grandiosos. Via-se governando, via-se no topo, via-se em uma posição de honra. Mas seus irmãos não suportaram essa visão. Inveja é o preço que você paga quando tem sonhos grandes demais para caber no coração das pessoas pequenas. E foi justamente essa inveja que o levou ao primeiro teste: o poço. Imagine a cena: José jogado dentro de um buraco, sozinho, traído por aqueles que deveriam protegê-lo. Se fosse você, talvez já tivesse desistido ali. Talvez dissesse: não vale a pena sonhar. Não vale a pena lutar. É melhor aceitar a vida como ela é. Mas José não fez isso. Ele manteve o foco. Ele sabia: se Deus me deu um sonho, ninguém tem o poder de enterrá-lo. Do poço, José foi vendido como escravo. Ele perdeu a liberdade, perdeu o lar, perdeu tudo o que tinha, mas não perdeu sua fé. E aqui está a primeira grande lição: quando tiram tudo de você, mas não conseguem tirar o seu foco, você continua invencível. Na casa de Potifar, José trabalhou como escravo, mas não como derrotado. Ele não murmurou, não se vitimizou. Pelo contrário, fez o seu melhor, mesmo em condições injustas. E foi essa postura que o destacou. Ele entendeu que não importa onde você está, mas o que você faz com aquilo. Se você não consegue ser excelente na dificuldade, não será excelente na vitória. Mas a história não para aí. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo, e José enfrentou outra escolha: ceder ao prazer momentâneo ou permanecer fiel ao propósito. Ele fugiu da tentação, mas pagou caro por isso. Foi acusado injustamente e lançado na prisão. E aqui está algo que precisamos gravar: disciplina não é um caminho de aplausos imediatos, é um caminho de processos dolorosos. Na prisão, José poderia ter desistido de vez. Poderia ter se fechado, poderia ter se revoltado contra Deus. Mas mais uma vez, ele escolheu o foco. Ele continuou servindo, continuou interpretando sonhos, continuou acreditando. A prisão não se tornou sua identidade, foi apenas parte do processo. E então chegou o momento que mudaria tudo. Em um só dia, José saiu da prisão direto para o palácio. Em um só instante, sua disciplina, sua fé e seu foco o colocaram diante de Faraó, e ali ele foi exaltado à posição de governador do Egito. Sabe o que isso significa? Que a vitória não acontece quando você sonha, mas quando você permanece. Não é sobre onde você começa, é sobre onde você termina. José saiu do poço, passou pela escravidão, suportou a prisão, mas nunca perdeu o foco no destino. E aqui está a mensagem central deste capítulo: o caminho da vitória é cheio de distrações, dores e atrasos, mas quem mantém o foco chega ao destino. Talvez hoje você esteja em um poço, cercado por traições e decepções. Talvez você esteja em uma prisão, vivendo algo que não merece, lutando contra situações que parecem injustas. Mas lembre-se, isso não é o fim, é apenas parte da rota. José nos mostra que com fé, disciplina e foco, não existe cadeia capaz de prender o propósito. A vida pode atrasar o seu sonho, mas não pode cancelá-lo. Sem foco não existe vitória. Mas com foco, até o impossível se torna apenas questão de tempo. Foco é resistir às distrações. Se existe uma coisa que pode roubar o futuro de uma pessoa, não é a falta de talento, não é a falta de recursos, não é a falta de oportunidade. O que realmente destrói o destino são as distrações. E José, mais uma vez, nos dá a lição. Pense comigo, ele foi traído pelos próprios irmãos. Pessoas de sangue, pessoas que deveriam estar ao seu lado, mas escolheram ser contra ele. Isso poderia ter sido o fim da história. Porque a maior prisão não é feita de ferro, é feita de sentimentos.
Se José tivesse permitido que o ódio e a vingança dominassem seu coração, ele teria morrido como escravo. Mas José entendeu algo poderoso. Quem gasta energia se vingando, perde energia para vencer. Ele poderia ter se tornado um homem amargo, rancoroso, preso ao passado, mas escolheu seguir adiante. Ele não deixou a dor se tornar distração. E aqui está a primeira grande lição para nós. As distrações emocionais são as mais perigosas. Quantas pessoas você conhece que tinham tudo para vencer, mas se perderam porque não conseguiram perdoar? Quantos desistiram porque ficaram presos na mágoa? Quantos desperdiçaram anos da vida porque estavam mais preocupados em provar algo para os outros do que em construir o próprio futuro? O ódio é um ladrão de energia. A vingança é um atalho para o fracasso. O desânimo é uma prisão invisível. E tudo isso não passa de distração. Olhe para José. Ele não ficou se lamentando. Meus irmãos me traíram, minha família me abandonou, ninguém me ama. Não. Ele sabia que se gastasse tempo com ressentimento, perderia a clareza para enxergar o futuro. Então ele fez a escolha que todo vencedor precisa fazer: ignorar aquilo que não constrói. Agora pense em você. O que hoje está roubando o seu foco? É uma decepção do passado. É uma pessoa que te feriu. É a necessidade de provar para os outros que você tem valor. Todas essas coisas são venenos disfarçados de motivação. Porque a verdadeira motivação não nasce da vingança, mas do propósito. E sabe o que é mais incrível? Quando José reencontrou seus irmãos, anos depois, ele não escolheu a vingança, ele escolheu a reconciliação. Ele disse: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Gênesis 50, versículo 20. José entendeu que o foco no propósito é maior do que a distração da vingança. Agora traga isso para a sua vida. Você não pode controlar o que fizeram com você, mas pode controlar o que vai fazer com isso. Vai gastar sua energia chorando, reclamando, se vingando, ou vai manter o olhar fixo no seu futuro? Quem perde tempo olhando para trás, tropeça no presente e perde o futuro. Essa é a verdade dura. Se você quer vencer, precisa aprender a calar as vozes da distração. Olha ao redor. Todos os dias o mundo tenta te distrair. Redes sociais, comparações, fofocas, críticas, problemas familiares. Se você não decidir o que merece sua atenção, alguém vai decidir por você. E o preço da distração é alto demais. Custa sonhos, custa tempo, custa futuro. José resistiu. Ele não perdeu o foco. Ele entendeu que cada lágrima, cada injustiça, cada traição eram parte do processo. E é por isso que ele venceu. Mensagem prática: faça uma escolha radical hoje. Corte da sua vida tudo que rouba sua energia e não te leva para mais perto do seu propósito. Aprenda a dizer: isso não merece meu foco. Porque a verdade é simples: quem se distrai, se atrasa. Quem se atrasa, perde. Quem mantém o foco, vence. José resistiu às distrações emocionais e avançou. E você também pode. Sem foco não existe vitória, e o primeiro passo é aprender a resistir às distrações. Capítulo 3. Disciplina é vitória diária, não eventual. Você já percebeu que muitas pessoas sonham grande, falam bonito, até começam bem, mas param no meio do caminho? A diferença entre quem sonha e quem realiza está em uma palavra: disciplina. Disciplina não é sobre o que você faz de vez em quando. Não é sobre um esforço isolado. Disciplina é aquilo que você faz todos os dias, mesmo quando não sente vontade, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando parece que não faz diferença. José nos ensina isso. Depois de ser vendido como escravo, ele foi parar na casa de Potifar. Ele poderia ter cruzado os braços, ter se conformado com a vida injusta que estava levando. Ele poderia ter dito: eu não mereço isso. Já que fui traído, não vou me esforçar mais. Mas não, José escolheu a disciplina. Ele trabalhou com excelência. Ele organizou a casa de Potifar, administrou com cuidado, fez tudo como se estivesse fazendo para Deus. E o que aconteceu? Ele foi reconhecido. Potifar o colocou como responsável por toda a sua casa. Aqui está a lição: se você não for disciplinado no pouco,
nunca será promovido ao muito. O problema de muitos hoje é que querem o trono, mas não querem cuidar do que parece pequeno. Querem governar, mas não querem servir. Querem a medalha, mas não querem o treino. A disciplina é o campo de treinamento dos vencedores. É ela que te prepara quando ninguém está vendo. É ela que te fortalece nos bastidores para que, quando a oportunidade aparecer, você esteja pronto. Pense nisso. Quantas vezes José acordou de manhã, como escravo, e mesmo assim deu o seu melhor? Ele não fazia por reconhecimento humano, ele fazia porque tinha foco e sabia que estava em processo. A disciplina não depende de circunstâncias. Não é sobre estar motivado, não é sobre estar feliz. É sobre compromisso. É sobre dizer, eu vou continuar, custe o que custar. Sabe qual é a armadilha? Muitas pessoas confundem vitória com evento. Pensam, um dia eu vou vencer, quando acontecer isso ou aquilo. Mas a vitória não está em um dia especial. A vitória é construída em cada escolha diária. Quer perder peso? Não é sobre uma semana de dieta, é sobre disciplina diária. Quer prosperar financeiramente? Não é sobre ganhar muito de repente, é sobre administrar com disciplina todo mês. Quer realizar um grande sonho? Não é sobre um golpe de sorte, é sobre consistência em cada passo. Foi assim com José. Ele não chegou ao trono de repente. Ele passou pelo poço, pela escravidão, pela prisão. E em cada fase, ele escolheu disciplina. Ele decidiu dar o melhor de si, mesmo quando ninguém aplaudia. E aqui vai a aplicação prática para você. Pare de esperar a grande oportunidade e comece a ser disciplinado agora. Cuide do que está na sua mão hoje. Seja excelente no seu trabalho, mesmo que seja simples. Honre os pequenos compromissos. Estude, pratique, organize-se. A verdade é dura, mas libertadora. A disciplina que você pratica no anonimato vai te sustentar no palco. Se você não for disciplinado quando ninguém vê, não terá força para se manter quando todos estiverem olhando. José mostra que disciplina não é sobre condição, é sobre decisão. Ele era escravo, mas agia como governador. Ele estava preso, mas agia como líder. E foi essa disciplina diária que o preparou para assumir o trono. Mensagem central deste capítulo: a vitória não é um evento, é uma construção diária. E sem disciplina, não existe consistência. Então, levante-se hoje com uma nova mentalidade. Pare de esperar a grande chance e seja fiel no pouco. Porque o pouco de hoje é o treino do muito de amanhã. Disciplina é vitória diária, não eventual. Quem é disciplinado no processo, é inabalável no propósito. O preço de não negociar princípios. Chega um momento na caminhada de todo vencedor em que o teste não é mais sobre força, não é sobre paciência, não é sobre resistência, é sobre caráter, é sobre princípios. Porque um verdadeiro sonho não pode ser sustentado apenas pelo talento ou pelo esforço, ele precisa ser sustentado pela integridade. José viveu isso de forma brutal. Na casa de Potifar, ele era um jovem bonito, talentoso, cheio de favor. Estava prosperando, ganhando espaço, sendo reconhecido. Mas é exatamente aí que os maiores testes chegam. Quando você começa a subir, sempre vai aparecer algo para tentar desviar o seu foco. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo. E não foi uma vez só. Dia após dia, ela insistia. Ela queria que José deitasse com ela. Pense no cenário. José era jovem, estava longe da família, tinha sido injustiçado. Ninguém ali para julgá-lo. Ele poderia ter cedido facilmente. Ele poderia ter dito, já perdi tanto, mereço um pouco de prazer. Mas José escolheu a disciplina sobre o prazer momentâneo. Ele disse, como? Pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus. Gênesis 39, versículo 9. Ele sabia que negociar princípios poderia lhe dar prazer por um instante, mas roubaria o propósito de uma vida inteira. E aqui está a grande lição. Quem troca princípios por prazer perde o foco do propósito. Quantas pessoas você já viu que começaram bem, mas caíram porque cederam ao que parecia uma pequena tentação? Um negócio ilícito, uma mentira, uma traição, uma escolha errada no calor do momento. O prazer é rápido,
mas as consequências são duras e duradouras. José fugiu. Ele não ficou negociando. Ele não ficou argumentando. Ele correu. Porque quem entende o peso do propósito sabe que algumas coisas não valem sequer um minuto de conversa. Mas essa escolha custou caro. A mulher de Potifar o acusou falsamente, e José foi parar na prisão. Aqui está a verdade que poucos querem ouvir. Manter os princípios pode te colocar em lugares de dor temporária, mas quebrá-los vai te aprisionar para sempre. José perdeu a liberdade por não ceder, mas preservou o futuro. Ele foi parar na prisão, mas o sonho permaneceu intacto. E mais uma vez vemos que o caminho da vitória não é feito de atalhos. Agora pense na sua vida. Quantas vezes você já foi tentado a abrir mão de princípios para acelerar o processo? Talvez aceitar um atalho no trabalho, talvez entrar em um relacionamento errado, talvez ceder a um prazer que só te afastaria do seu propósito. Deixa eu te dizer algo. Sucesso exige renúncia. Não existe grandeza sem dizer alguns nãos ao longo do caminho. Todo sim que você dá para o prazer errado é um não que você dá para o propósito certo. José preferiu perder momentaneamente a liberdade do que perder permanentemente o destino. Ele sabia que caráter não se negocia. Aplicação prática. Faça uma lista dos seus princípios inegociáveis. Defina o que você nunca vai comprometer. Não importa a circunstância. Pode ser sua fé, sua honestidade, sua família, sua integridade. Decida isso antes que a tentação chegue, porque quando ela vier, já será tarde para pensar. Mensagem central. Manter princípios custa caro, mas quebrá-los custa tudo. A prisão de José foi temporária, mas o palácio era eterno. Ele resistiu, e no tempo certo, a recompensa veio. Então, guarde isso. Se você quer viver o propósito, precisa pagar o preço de não negociar princípios. O prazer momentâneo passa. O propósito permanece. Capítulo 5. O poder de manter o foco na escuridão. Há momentos na vida em que tudo parece desmoronar. Você faz tudo certo, mantém a disciplina, vive de acordo com seus princípios, mas mesmo assim o resultado parece ser dor. É nessa hora que muitos desistem. Mas José nos mostra que o verdadeiro vencedor é aquele que mantém o foco até mesmo na escuridão. Depois de rejeitar a proposta da esposa de Potifar, José não recebeu aplausos, não recebeu medalhas. Ele recebeu algemas. Foi acusado injustamente e jogado em uma prisão. Imagine a frustração. Ele fez o que era certo, ainda assim, sofreu as consequências erradas. Essa é a realidade da vida. Fazer a coisa certa nem sempre traz recompensas imediatas. Às vezes, traz mais problemas. E aqui está o teste. Será que você consegue manter o foco mesmo quando a escuridão chega? José poderia ter se revoltado. Poderia ter parado de acreditar em Deus. Poderia ter cruzado os braços e dito: de que adianta ser fiel? De que adianta ter disciplina, se tudo dá errado? Mas ele não fez isso. Ele não deixou a prisão definir quem ele era. Dentro da prisão, José continuou servindo. Ele ajudava outros presos. Ele interpretava sonhos. Ele usava seus dons mesmo em um lugar de dor. E isso é poderoso. Quando você continua dando o seu melhor no pior cenário, você prova que sua fé é verdadeira. A escuridão não foi o fim da história de José. Foi apenas a sala de espera da sua vitória. Mas perceba, se ele tivesse desistido ali, nunca teria chegado ao palácio. Agora traga isso para você. Talvez hoje você esteja vivendo uma prisão invisível. Pode ser a prisão das dívidas, a prisão da solidão, a prisão da doença, a prisão da injustiça. Tudo parece fechado, tudo parece escuro. Mas deixa eu te dizer, a escuridão não é prova de que Deus te abandonou, é prova de que Ele está te preparando. José não sabia o que viria depois. Ele não tinha data para sair da prisão. Ele não tinha promessas humanas. O que ele tinha era foco. E o foco foi suficiente para mantê-lo firme até o tempo certo. Aqui está a lição. O ambiente não determina o seu futuro, o seu foco sim. O erro de muitos é deixar que o ambiente dite quem eles são. Se estão em um lugar difícil, começam a agir como derrotados. Se estão em um emprego pequeno, fazem de qualquer jeito. Se estão em um tempo de espera, cruzam os braços.
Mas José nos ensina o contrário. Não importa onde você esteja, mantenha a excelência. E sabe o que acontece? Pessoas focadas transformam a prisão em treinamento. Transformam a escuridão em oportunidade. Transformam a dor em combustível. Aplicação prática. Pare de perguntar por que isso está acontecendo comigo e comece a perguntar o que posso aprender com isso. Use a escuridão como lugar de treino, não como desculpa de derrota. Mensagem central. O foco na escuridão é o que prepara você para a luz. Se José tivesse parado de usar seu dom na prisão, nunca teria interpretado o sonho do copeiro. E esse detalhe foi a chave que abriu a porta do palácio. A fidelidade no escuro abriu o caminho para a vitória na luz. Então, guarde isso. Não importa quão escuro esteja, continue focado, continue servindo, continue acreditando. A escuridão não é o fim, é apenas o lugar onde Deus molda campeões. Sem foco na escuridão, não existe vitória na luz. A vitória é a colheita do foco. Todo processo tem um propósito. Toda dor tem um destino. E todo foco, cedo ou tarde, traz colheita. A história de José nos mostra que a vitória não chega para quem começa forte, mas para quem permanece firme até o fim. José passou pelo poço, foi vendido como escravo, trabalhou na casa de Potifar, foi preso injustamente, foi esquecido por quem prometeu ajudá-lo. Humanamente, ele tinha todos os motivos para desistir. Mas o que manteve José de pé? Foco. E então, um dia comum, a porta da prisão se abriu. O copeiro, que havia se esquecido dele, lembrou do seu nome no momento certo. Faraó estava perturbado por um sonho que ninguém conseguia interpretar, e o dom de José, lapidado até mesmo na prisão, se tornou a chave da sua promoção. Em um só dia, José saiu da escuridão da cela para a luz do palácio. Em um só instante, a disciplina de anos se transformou em honra. E aqui está a grande verdade. A colheita do foco pode demorar, mas ela sempre chega. Preste atenção, José não foi promovido porque era o mais bonito, o mais rico, o mais protegido. Ele foi promovido porque nunca perdeu o foco. Sua fidelidade no pouco o preparou para governar no muito. E isso vale para você também. Talvez você esteja esperando há anos. Talvez já tenha pensado em desistir. Talvez ache que ninguém está vendo seu esforço. Mas lembre-se, Deus nunca esquece um coração focado. No tempo certo, a colheita vem. Aqui vai a lição prática. Quem se mantém firme no processo, colhe no propósito. Não existe vitória sem preparo. Não existe colheita sem plantio. Não existe palácio sem processo. A vida vai te testar. Vai te empurrar para o poço. Vai te acorrentar na prisão. Vai tentar te distrair com prazeres, mágoas e frustrações. Mas se você permanecer firme, sua vitória já está escrita. E olha que incrível! Quando José chegou ao trono, ele não apenas venceu por si mesmo. Ele salvou uma nação inteira da fome. Ele alimentou os povos. Ele reencontrou seus irmãos e os perdoou. Ou seja, o foco dele não trouxe apenas vitória pessoal, trouxe impacto coletivo. Essa é a marca dos verdadeiros vencedores. Eles não vencem apenas por si. Vencem para transformar vidas. Então, pergunte a si mesmo: para quem você está mantendo o foco? O que está em jogo se você desistir? Quem precisa da sua vitória? Talvez sejam seus filhos, sua família, sua comunidade, pessoas que você nem conhece ainda. Mas uma coisa é certa: sua vitória não é apenas sobre você. Mensagem central: o foco não é apenas uma ferramenta de sobrevivência, é a chave da realização. Se José tivesse perdido o foco no poço, nunca teria chegado ao palácio. Se tivesse se distraído na casa de Potifar, nunca teria chegado ao trono. Se tivesse se rendido na prisão, nunca teria colhido o sonho. A vitória não acontece por acaso. A vitória é a colheita de anos de disciplina, renúncia e foco inabalável. Então, aqui está o recado final desta série. Sem foco não existe vitória. Mas com foco, nada pode impedir o propósito que Deus escreveu para você. Permaneça firme, resista às distrações, seja disciplinado. Não negocie seus princípios, mantenha o foco mesmo na escuridão.
Porque no tempo certo, sua vitória virá. E quando vier, ela será maior do que você imagina. A vitória é a colheita do foco. E quem não desiste, sempre colhe.